Como é o trabalho de um diretor-geral de uma emissora de TV? Acompanha tudo? Tem conselheiros? Afinal, o que querem os SBTistas? Uma TV moderna ou espelhada nos anos 90? Por que Ticiane Pinheiro não ganha um programa na Record? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo que é feito com a sua participação. Você sabe, só mandar perguntas através das minhas redes sociais ou então no espaço reservado aos comentários aqui nos vídeos. Estamos abrindo também lá na comunidade, aqui no YouTube, uma aba ali, né, dentro da comunidade para você colocar as suas perguntas ali. Participe do Vanucci Responde, você pode entrar também lá no site, canaldovanucci.com.br e deixar a sua pergunta nos comentários dos textos lá. Aliás, faça do site, né, uma das suas referências em relação ao noticiário sobre televisão. Diariamente a gente atualiza lá as audiências, sempre 4 análises, mais do que as tabelas de audiência que tem em quase todos os sites. Lá no canal do Vanucci, no site, você tem análise, vai entender se subiu, se desceu a audiência, por quê e o que aconteceu. Vamos então à nossa primeira pergunta, vamos então falar sobre televisão a partir do que realmente interessa a você. E quem faz a primeira pergunta é o @oficialgabrielricardo, que diz o seguinte: Vanucci, você acha que hoje daria certo se o SBT apostasse numa nova apresentadora ou apresentador para o Bom Dia e Companhia, assim como ocorria nos anos 80 e 90? Acho que a dupla Patati e Patatá é muito nichado e atinge um público muito específico. A figura deles, a longo prazo, não acaba limitando, de certa forma, novos conteúdos, abordagens e evolução do programa? Gabriel, provavelmente é isso que esteja acontecendo atualmente com o Bom Dia e Companhia. Está muito nichado. Geralmente as duplas de palhaços, os palhaços fazem muito sucesso, né? As crianças mais pequenininhas gostam muito ali dos palhaços. Conforme elas vão crescendo, elas vão se ligando a outros, né, a outros elementos nesses programas infantis, a outras identificações. E acredito muito, né, que se você tem um apresentador da idade, um apresentador da faixa, pelo menos, em que aquela criança, aquele pré-adolescente se identifica, talvez consiga atrair um pouco mais de audiência. Mas no caso do Bom Dia e Companhia, do jeito que tá, com Patati e Patatá, para um público mais novo, o ideal é ir para as plataformas digitais do SBT. Por que não para a TVzinho? Coloca lá e faz, e cria um espaço, né, ali aos sábados. Tira das 11 às 2 horas da tarde o SBT Notícias, diminui o SBT Notícias, estica. Põe o Lucas Tum, depois o Bom Dia e Companhia, depois o Sábado Animado, e claro, dá para fazer ali uma programação, reforça o sábado, reforça o domingo, e a partir dali começa a resgatar este público infanto-juvenil. É essa a ideia da Daniela Beruti, buscar este público que abandonou a televisão. Agora, é uma tarefa muito difícil essa, porque esse público abandonou a televisão. Né? Se ele ainda estivesse na televisão, a TV Cultura, que praticamente fica de segunda a sexta-feira com programação infantil a manhã toda e boa parte da tarde, teria índices de audiência maiores. E não tem. Está ali no meio ponto, de vez em quando chega a um ponto de audiência. Isso, para o SBT, para a atual realidade do SBT, não funciona. O Bom Dia e Companhia está voltado para um público, antes tem um jornal voltado para outro público e depois um jornal voltado para outro público. Precisa ter um pouco de coerência de grade. É isso o que está faltando. E acho que aí uma das soluções seria realmente, né, você criar uma identificação com apresentadores que o público se enxergue ali. @FernandoRamires_85 faz a próxima pergunta. Vanucci, por que o modelo de produção de teledramaturgia da Globo segue esse esquema de novelas praticamente todas escritas? Tudo bem que tem a questão de baratear a produção, mas novela é obra aberta. Os produtores executivos deveriam exigir iniciar um trabalho com 50 capítulos escritos, com 20 ou 25 gravados. Assim, se analisa logo o primeiro mês nos grupos de discussão e corrigir as rotas. Vejo que no México as novelas da Televisa estão estreando praticamente todas gravadas. Considero péssimo isso. Na Turquia, eles seguem nosso antigo modelo de produção. O Fernando, essa aqui dá uma excelente discussão, porque realmente mudou a forma de produzir telenovela no Brasil, principalmente na Globo. O SBT já fazia isso, né? O SBT abre uma frente muito grande de gravação, né? Vai gravando ali
2 capítulos por dia, 1 capítulo e meio, consegue ter um esquema de produção em que você tem menos diárias do que exibição, né? Você consegue ter em uma diária a produção de 2 capítulos, de 1 capítulo e meio, às vezes chega de 2 capítulos e meio. Né? O SBT consegue isso. Agora, é muito difícil você corrigir depois a rota caso essa novela não funcione. A gente vê com Romeu e Julieta, agora com A Caverna Encantada, fica muito difícil. A obra está muito lá na frente, né? Foi planejada muito lá na frente, quase como fechada, quase como uma série. A Globo tem feito isso também para baratear todo o seu processo de dramaturgia e, principalmente, poder investir melhor nos grandes acontecimentos das novelas. Ou seja, de tempo em tempo tem um grande evento, uma explosão, um acidente, uma fuga, alguma coisa que exige uma produção maior. Você, com mais tempo, você consegue produzir isso e baratear este processo. Eu acho que tem que achar um meio termo. Né? Concordo com você, de repente você ter 50 capítulos escritos, né? 20 gravados, 25, que era mais ou menos quando a Globo falava, temos uma frente confortável de novela. Quando a novela, antigamente, né, abria uma frente boa, ela tinha pelo menos 30 capítulos gravados. E esses 30 capítulos você conseguia administrar 2 meses praticamente de novela, né? 1 mês e meio ali, e você consegue sempre administrar de acordo com o interesse do telespectador. Agora, a gente está numa era de que a gente consome os produtos, mesmo novelas, em plataformas digitais fechadas. Elas chegam aqui fechadas, né? Então, esse raciocínio começou a se espalhar pelo mundo. O México já tem feito isso. O México já tinha feito também novelas mais curtas. Voltou atrás, já esticou um pouquinho mais também. Por uma questão não só de custo, né, de orçamento, mas também, quando a novela faz sucesso, é boa, você pode esticar a história, o público vai acompanhar. Mas tem que ser novela boa, tem que ser história boa. O @multipolítico diz o seguinte: boa noite, por que a Record não valoriza a Tiziane Pinheiro como deveria? Querem um apresentador novo para o Canta Comigo Tim, mas ela segue como repórter. Não seria o natural ela ser efetivada a apresentadora? Parece que alguém da Record tem algo contra ela. Não acho que alguém da Record tenha algo contra a Tiziane Pinheiro, mesmo porque o contrato dela é sempre renovado, né? O contrato dela, a Tiziane está ali como apresentadora e repórter do Hoje em Dia, está lá no Canta Comigo, Tim. Ela sempre lembram do nome dela para alguns projetos, né? Já apresentou até reality show, né? Eu acho que o que precisa ali, eu colocaria a Tiziane com voos mais solos mesmo, numa mistura de entretenimento com conteúdo, porque ela faz isso muito bem, né? No Canta Comigo, acho que seria natural isso. Ela subir para apresentadora, é o natural mesmo, e aí vem uma outra pessoa para repórter, e assim você vai criando, dá oportunidade, porque ela já está associada lá, o público da Record gosta dela. Aí eles falam, não, mas precisa ter um apresentador com mais apelo comercial. E a Tiziane Pinheiro não tem apelo comercial? Olha quantas marcas estão em volta dela, olha como é o dia a dia dela, o interesse nas redes sociais. Acho que merece sim mais espaço. Agora, até onde eu sei, não tem nada contra ela na Record não, viu? Gostam muito dela, aprovam muito o trabalho e principalmente a dedicação dela. @Jaqueline Lima faz a seguinte pergunta. Afinal, o que querem os SBTistas? Querem uma TV dos anos 80 e 90, sendo que o mundo mudou e vários profissionais até faleceram? Pedem novelas mexicanas e doramas, mas não assistem. Reclamam do jornalismo policialesco, mas o que dá audiência é justamente o sensacionalismo. Jaqueline, você traz aqui uma triste realidade, né? O que dá audiência hoje é o jornalismo policialesco. Funciona muito bem na Record isso, funciona muito bem isso na Band ali no Brasil Urgente, mas o SBT está tendo uma certa dificuldade. De manhã nem tanto, né? Sem o Bom Dia e Companhia, né? O SBT veio crescendo com o Primeiro Impacto, com os ajustes que tinha feito ali no Primeiro Impacto, grudando muito ali na Record, em alguns casos ultrapassando. Resolveram botar o Bom Dia e Companhia e aí voltou na média manhã, atrás em terceiro lugar, atrás da Record. Em alguns momentos, dá para ver já a Band crescendo ali no período da manhã, principalmente enquanto o Bom Dia e Companhia está no ar. Mas o fato que, assim, nas pesquisas, né, a Daniela fala, vocês pediram novelas mexicanas à tarde, vocês pediram mais leveza, vocês pediram o Topa Tudo por Dinheiro, vocês pediram o Show de Calouros, vocês pediram o Show do Milhão, vocês pediram a Porta da Esperança, e está se fazendo isso. E, ao mesmo tempo, não tem
a audiência. Por quê? Porque quando a gente trata com saudosismo, quando eu gostava tanto daquele programa, adorava muito o Tentação com o Silvio Santos, porque talvez eu tenha bons momentos lá, vou assistir 1, 2, 3 edições e talvez abandonar. Eu gostava muito das novelas mexicanas à tarde, funcionava muito bem, eu assistia com minha mãe, assistia com meus familiares, mas já não estou mais na frente da TV nesse horário. Também tem isso. E aí, o problema não está com os SBTistas. Os SBTistas mostram, apontam caminhos, e é importante isso. Mas também precisa pegar ali todos esses dados e olhar o que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar passos para frente. Eu lembro uma vez de ter conversado com o Murilo Fraga. E eu falei, mas o povo pede muito Chaves. Por que você não coloca o Chaves em horário nobre? Ele falava, Vanucci, por mais que eu coloque inteligência artificial, por mais que eu reedite, por mais que eu trabalhe, e que é de um valor caro isso, né, você mexer nisso, né, melhorar a imagem, vai ser uma imagem antiga. E se eu preservar a imagem naquele formato quadrado, num primeiro momento, os saudosistas vão adorar, vão gostar, mas depois vai falar, isso aqui realmente está velho, porque o nosso olhar já se acostumou com a imagem retangular e não mais quadrada. A gente já se acostumou com uma imagem melhor, com uma iluminação melhor. E se você recua nisso, o povo, o público, o telespectador sente a diferença. Eu aqui, quando dá algum probleminha na minha câmera e mudo a câmera, as pessoas reconhecem, Vanucci, mudou a qualidade, porque, óbvio, a gente vai se acostumando. Né? Então, o que precisa muito é a direção do SBT equilibrar isso, o desejo do SBTista, esse desejo de ter o SBT Raiz. E o que é o SBT Raiz? Muito mais do que SBT Raiz, eu falo que é a alma do SBT. O que é a alma do SBT? É o entretenimento, é a alegria, é a diversão e é a polêmica. Sempre teve um jornalismo mais polêmico, mais diferente da Globo. Sempre teve. E o SBT apostou muito no jornalismo, também muito igual da Globo, aliás, às vezes, muito à frente da Globo. TJ Brasil com Boris Casoy foi revolucionário. Aqui Agora foi revolucionário, e você tinha, ao mesmo tempo, um telejornal popular e, ao mesmo tempo, um jornal de extrema opinião, de comentário, totalmente diferente do que estava. Então o SBT tem ali, consegue achar suas características próprias sempre. E é isso que o SBT quer, o SBTista quer. Quer olhar a emissora, enxergar a emissora. E hoje, de segunda a sexta-feira, você não enxerga a emissora ali. Né? É muito jornal, é muito programa. Né? Precisa ter um bom programa de entretenimento, mesmo que seja o caso de família. Né? Que aí todo mundo fala, mas são as mesmas histórias e tal. Mas era a cara do SBT. Talvez esta alma repaginada, e é importante, né? A gente precisa pegar essa alma e trazer, Jaqueline, para os dias atuais. Este é o grande desafio, eu acho, da direção do SBT nesse exato momento. Vamos então à última pergunta deste episódio, que é do Juliano Rodrigo. Ele diz o seguinte: Vanucci, como funciona esse trabalho diário na direção de uma emissora como da Dani Bey? Você acha que ela acompanha o minuto a minuto ou só analisa os consolidados? Juliano, dirigir uma emissora de televisão não é fácil. Você precisa ter uma estrutura muito bem organizada ali para que possa fazer funcionar direitinho, né, a sua TV. Você precisa ter, no caso do SBT, essa CEO, né, que comanda toda a equipe. Você precisa ter um bom diretor operacional que vai fazer com que administre ali as finanças, e isso você tenha uma administração extremamente eficiente, né? É importante você ter uma administração extremamente eficiente nesse caso, né? Depois disso, você precisa ter um bom diretor artístico, um bom diretor de produção, bons gerentes ali, né? E essa direção, a direção geral, analisa o todo. A Globo, por exemplo, divide muito bem o comando dela. Né? Ela tem de um lado a TV Globo, que comanda toda a programação, o que vai ser exibido, como vai ser comercializado. E do outro lado, tem quem comanda todo o entretenimento, a produção. E dessa forma tenta fazer uma administração muito casada ali. Né? De um lado você administra todos os custos de criação e execução do conteúdo, do outro lado você traz tudo isso. No caso da Dani Bey, sim, ela acompanha o minuto a minuto. Um bom diretor,
né, que acompanha, que comanda toda a TV, está olhando tudo ali, olhando todas as gravações, olhando tudo que vai pro ar, todas as edições, até para falar gostei disso, não gostei disso, é esse caminho. Queira ou não queira, a responsabilidade final é dela. A responsabilidade final é dela. E por isso mesmo, tem que olhar tudo. Tem que olhar minuto a minuto para decidir alguma coisa, para avisar ali o Mauro Lissoni, que é o diretor de programação, mas nisso também ele precisa olhar isso e alertar ela, falar, tá aqui, vou mudar isso aqui, ok, tem o aval, avisar o conselheiro, tem o Rinaldi, que é conselheiro, que olha artisticamente e principalmente a operação do SBT. Então é um trabalho, no caso dela, que tem que olhar tudo isso, tem que contar com uma equipe muito boa, ouvir e uma equipe de confiança. A Globo tem essa que divide essas duas questões. A Record também tem, né, uma estrutura onde você tem um presidente da TV Record e toda a diretoria responde a esse presidente. E abaixo dessa diretoria existem os gerentes, os responsáveis por cada área. Então tem o pessoal de programação que cuida da estratégia de programação, tem o pessoal de produção, a execução da produção e o pessoal de conteúdo. Né? E aí, claro que vai se dividir um monte de coisa, né? Nesse conteúdo, em algumas diretorias, e cada um vai se dividir de uma forma, você tem a comunicação, você tem a estratégia, você tem o planejamento, você tem o marketing, tudo isso chega até quem dá a palavra final, né? A instância é basicamente essa. Até onde eu sei, Daniela Berutti é muito presente em todo esse processo. Daniela Berutti participa de tudo e cobra intensamente tudo. Este é o Vanucci Responde, feito com a sua participação, feito com as suas perguntas, feito com o que você acha, pensa e deseja sobre a televisão. Mande suas perguntas através das minhas redes sociais, na aba de comentários, né, de textos aqui do canal no YouTube. Pode mandar também no espaço reservado aos vídeos e lá no site, canaldovanucci.com.br. Então compartilhe esse vídeo, dá like, hype, faça sua inscrição, traga um amigo para cá. Agradeço muito todo o envolvimento de vocês aqui no Vanucci Responde. E quero saber a sua opinião. Vamos ampliar? Colocar mais uma edição do Vanucci Responde por semana? Vocês querem isso? Vamos junto. Espero encontrar você no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.